você já tá com as artimanhas do Instagram, né? Tem que ir tentando. Cara, vem dando muito problema, né? Acho que é muitas lives, a própria internet, eu não sei aí você, mas a própria internet Internet. tá dando muito problema, né? Tá, também. Tá mais Muita alguns gente horários de usando. pico. É, isso é verdade. Exatamente. Mas Mas agora que deu tudo ótimo, certo. que bom. Esperar o pessoal já entrando aqui. E você, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo jóia, Geraldo, tudo jóia. Trabalhando mais do que o normal, né? Só não estamos no presencial, né? No Mas pres... agora aumenta, né? Agora parte para É, online e aumenta mais trabalho ainda. agora vai aumentando, né? Porque você tem o treinamento presencial e tem o treinamento online também, não? Então, agora a gente estamos montando ele online. Ah, Estamos sim. trabalhando nisso agora, em algumas outras coisas também, mas teremos o lançamento dele logo logo. E aí o presencial, porque como que ficou? As duas primeiras turmas, ele era um day trainer de um dia, as duas primeiras turmas. E agora ele já é outro modelo. Essa próxima turma de agosto, ele vai ser uma imersão de 2 dias. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei esse day trainer e coloquei ele no online. Acrescentei alguma Ah, sim. coisa e consegui colocar ele no online. Provavelmente será 3 dias. Ah, três que ou legal. 4 dias, num período de umas 3 horas, mais ou menos, cada dia, né? Que aí dá o tempo do dia inteiro, do day Do dia training. inteiro, né? Porque você já tinha tudo gravado, né? Já tinha dado 2 turmas, já tinha realizado 2 turmas. Não, mas ele vai ser online ao vivo. Ah, ao vivo. Ah, É, legal. ao vivo. Que bom. A gente vai aplicar ele ao vivo, como se fosse a terceira turma day A trainer. terceira Vai turma. continuar o day trainer online e o presencial agora vai ser outro modelo, 2 dias, que já iria ser mesmo. Nós só pegamos o day trainer e colocamos no online. E você E vai agora fazer provavelmente, Pode falar. agora provavelmente, acho que final de maio, começo de junho, a gente faz a primeira edição online. Ah, que joia. E você vai fazer através do Zoom? O que você Cara, não já sabemos ainda. A equipe é, tá trabalhando tá nisso para ver trabalhando? qual será a A melhor ferramenta melhor, né? forma, a melhor forma que como será o primeiro nosso, né? Ainda não temos assim algo exato. Provavelmente antes terá um, uma maratona, um workshop, alguma coisa assim, um seminário, um webinário, que provavelmente pelo Zoom fica mais fácil. Porém, o ao vivo, o treinamento mesmo, para ficar algo mais dinâmico, talvez a gente faça não pelo Zoom mesmo, pelo YouTube, Pelo com YouTube, as né? câmeras filmando. Fica um pouco Ah, mais perfeito. dinâmico, né? Tudo vai É, também da quantidade de pessoas, né, Geraldo? isso depende também, né? Da Que aí quantidade. ajusta. Eu também tô com uma imersão que eu tive que parar também. Eu tô pensando em fazer ela online também. Ah, legal, legal. Joia. Cara, é o momento, né? A gente precisa se Tem adaptar. que adaptar. Eu O ser não humano, sei ele é se adaptável, né? Ele tem essa adaptabilidade. Precisamos se adaptar. E agora agora é a temos que hora. agir de alguma forma, né? Vamos lá. Eu não sei se. Ah, não, acho que o pessoal da minha audiência está entrando agora. Porque como eu caí várias vezes, eu não sei, pensei até que o Instagram estava com problema. Mas vamos lá que o pessoal já está entrando aqui. Ô Marcelo, então, primeiro eu quero te agradecer a sua presença, né? Disponibilizar esse tempo aqui para passar um pouco aí de, vamos falar de atitude, né? Nesse momento agora, ter atitude e, né, passar aqui para a minha audiência tem bastante profissionais liberais, bastante Legal. dentistas, o Átila entrou aqui, lá da minha cidade, seja bem-vindo, Átila. E conta um pouco da sua história, Marcelo, como que iniciou esse processo, você tem uma história bem bonita, né, que eu já acompanhei um pouco, né? Mas para o pessoal começar a te conhecer, como é que começou essa história sua lá atrás? Como é que você pode falar para a gente? Tá bom, primeiramente, Geraldo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança de me trazer aqui, falar com a sua audiência, com a sua galera, com as pessoas que estão aí com você no seu dia a dia. Tenho certeza que
para você estar trazendo aqui uma pessoa para bater esse papo com você. É uma pessoa que você tem bastante carinho. Então, agradeço pelo carinho, pela confiança e pelo convite. Tá? Bom, Geraldo, você falou de atitude, né? Cara, eis uma palavra, né, que se torna também uma habilidade, né? Uma atitude. O que é uma atitude? Uma atitude nada mais é que um comportamento, né? Uma ação que você passa a ter, né? E Lu Cavalcante, minha esposa, Geraldo, que mandou o coraçãozinho. Oi, amor. Seja bem-vinda. Então, ela nada mais é que uma atitude que você toma, certo? Uma atitude que você toma, que uma única atitude que você toma, um comportamento, uma ação, ela pode mudar totalmente o rumo da sua vida. Porque foi assim que aconteceu comigo. E esse momento que a gente estamos vivendo agora, Geraldo, eu vejo muitas situações que estamos passando agora, que a maioria das pessoas estão passando agora nesse momento, eu comparo com várias partes, vários trechos, né, da minha história, né? Isso para mim agora, eu vivendo assim, é algo que eu já vivi, entre aspas, só que de outra forma. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem os seus porquês, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, né? Mas eu me identifico com muitos momentos que a gente estamos vivendo aqui. Um deles é a falta da nossa liberdade agora nesse momento, né? A gente não ter o direito de ir e vir, até tem. Mas, enfim, por seguirmos regras, por respeitarmos, né, a gente se isola, estamos se isolando. Né? Então, esse é um ponto, né, que eu tenho muito, como que eu posso dizer, que eu comparo com uma parte da minha história, né, que é a questão da liberdade que estamos vivendo. E a atitude, uma coisa que eu venho falando, Geraldo, cara, eu vejo hoje, olhando para trás, para toda a minha história, a gente já vai entrar nela já, e o momento que estamos vivendo aqui, eu vejo apenas dois motivos, que é o que muita gente está passando agora, né? Pegou muitas pessoas de surpresa, umas pessoas que não estavam preparadas, que vem passando por situação difícil, mais de 600 mil empresas fecharam, muitos relacionamentos chegando no término. Eu sou hipnoterapeuta também, então eu recebo muitos contatos de cliente agora, que o relacionamento está um caos, a parte emocional está um caos, pessoas se separando. Mas, cara, por que eu vejo isso que as pessoas estão passando, né? Uma pequena minoria, né? Ela estava preparada, mas a grande maioria não. Cara, por dois motivos. O primeiro é a crise, a pandemia, né? O vírus, o Covid-19, que isso é inevitável, não temos o que fazer. E a segunda questão que eu vejo, porque você que está nos assistindo aqui está passando por uma situação dessa, como eu disse, uma pequena porcentagem já estava preparada para isso e para o pior. Mas tu também tem um porquê, mas a maioria não. Cara, o que eu vejo, a segunda questão, é as atitudes que você não tomou. As atitudes que você não tomou em algumas áreas da sua vida fez com que hoje você estivesse passando por essa situação. E as pessoas que, a pequena porcentagem das pessoas que estavam preparadas, elas estão preparadas por atitudes que elas tomaram na vida delas. Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui, que você começou falando sobre isso, atitude é o tema da nossa live, né? Atitude mental, a atitude mental adequada que você precisa desenvolver para que você passe por isso e volte melhor. E por que eu estou falando isso, né? Essa introdução, para mim contar um pouco da minha história, do que eu vivi, e por que eu estou comparando um pouco com esse momento aqui. Porque a minha história, Geraldo, ela tinha tudo para dar errado. Absolutamente tudo para dar errado. Eu já nasci filho de traficante, com meus 3 anos de idade, 4 eu visitava meu pai no presídio. Foi uma infância, até meus 7 anos de idade, muito violenta, né? Meu pai batia muito na minha mãe. O que eu via era isso, meu pai usando droga, bebendo, traficando,
e batendo na minha mãe e batendo em mim. Era isso basicamente que foi a minha primeira infância, né? Até meus 7 anos de idade. Ocorreu diversas coisas, quebrou o braço da minha mãe, espancava ela, me espancava, chegou ao ponto de minha mãe ser obrigada a ter que conviver com amante dentro de casa, porque ela não tinha o que fazer, ela não tinha, né, opção, né? Coitada, não tinha o que falar. E aos 7 anos de idade, o que ocorreu na minha vida? Meu pai um dia chegou bêbado, drogado, bêbado, passou a noite inteira na rua, né? E quando que ele chegou em casa, ele tirou eu e minha mãe da cama, às 6 horas da manhã, espancando nós dois, jogando nós para a sala, batendo em nós, sem mais, sem menos, ele andava armado todo momento. Ele deu um tiro na cabeça dela, viu que fez, desculpa da palavra, viu que fez merda, pegou no colo assim, em pânico, eu em pânico, vendo aquilo que tinha acontecido. Minha mãe, o tiro pegou na mão, passou por cima da sobrancelha, estourou a cabeça dela aqui, ela caída no chão, eu no colo dele, assustado, com a mão no peito dele, me afastando um pouco. Ele simplesmente, sem mais sem menos, do jeito que eu tô olhando aqui para você no seu olho, ele olhou no meu olho, colocou a arma embaixo do queixo aqui e apertou o gatilho. A cabeça dele estourou também, ele caiu, eu caí embaixo dele, ele caiu em cima de mim. Eu precisei tirar ele de cima, morto de cima de mim, para mim conseguir levantar. Eu levantei todo ensanguentado, cheio de massa cefálica, cheio de sangue. Enfim, ali foi o término da vida para eles. E eu vejo que para mim foi um recomeço. Para mim foi um recomeço porque eu praticamente me libertei daquilo que eu vivia, daquela prisão, daquela escravidão, daquela opressão, né, que eu vivia com a minha mãe. E para ela também foi uma libertação, porque eu vejo que foi mais libertador para ela partir dessa vida do que continuar sofrendo, fisicamente, emocionalmente, da forma que ela sofria. Eu fui acolhido pelos meus avós maternos, meus avós que me ensinaram o que era amor, o que era carinho, conexão, respeito, dignidade, liberdade. Eles que me ensinaram tudo que era isso, e foi algo incrível. Meu avô se tornou minha figura paterna, meu pai, meu irmão mais velho, mais novo, meu amigo, meu mentor, que eu nem sabia o que era isso na época. E foi ele que me ensinou toda a dignidade, respeito de homem, caráter, hombridade, integridade, espírito de liderança, espírito de empreendedor. Meu avô era um empreendedor rural. Ele catava barro e fazia tijolos em olaria e vendia tijolo, vendia leite, tinha criação de vaca, porco, uva, enfim. E foi ali que eu comecei a desenvolver esse instinto de empreendedor, né? Só que aos 10 anos de idade, 3 anos após a tragédia dos meus pais, meu avô faleceu. Meu avô faleceu e eu prometi para ele que eu ia honrar tudo aquilo que ele tinha me ensinado, e de onde ele estivesse um dia, ele ia se orgulhar do ser humano que eu me tornei. E aí, diante disso, eu convivi com a minha avó até meus 16 anos de idade. Nos 16 anos de idade, eu caí no mundo. Minha avó não sabia o que fazer para me agradar. Depois que meu avô morreu, me deu uma moto que eu andava no sítio, mesmo menor de idade. E quando que houve a tragédia dos meus pais, meu avô comprou outra casa. Vendeu a casa da tragédia e comprou outra. E essa casa ela era em periferia, ela ficava alugada um tempo não ficava. Quando chegou meus 16 anos de idade, eu olhava para os meus colegas de escola e para os meus primos ali ao meu redor, e eu via que ninguém tinha uma casa e uma moto. E eu tinha um sonho de ser empresário, que já vinha isso do meu avô. E aí eu via que eu poderia muito bem cair no mundo e seguir esse sonho meu que eu tinha, né? Esse sonho de ser empresário, né? E com 16 anos de idade, você não sabe nem o que você quer da vida. Juliana, querida, boa noite. Você não sabe nem o que você quer da vida. E aí foi quando eu caí no mundo. Caí no mundo, fui morar nessa casa, né? Que meu avô tinha comprado. E tava lá, eu com a minha moto, 16 anos de idade, e achava que eu era dono do meu nariz. Achava que eu era o rei, né? Para mim, aquela idade, criança ainda, 16 anos de idade, com uma moto, com uma casa. E eu precisava me conectar com pessoas.
né? E Somos seres... você foi morar sozinho, né, na casa? Eu fui morar sozinho. Eu fui morar sozinho nessa casa com o sonho de ser empresário, que era aquela vontade ardente dentro de mim, assim, de ser isso, né? Porém, hoje eu como hipnoterapeuta, como treinador comportamental, estudando a mente, estudando o cérebro, o comportamento do ser humano, hoje eu entendo que até meus 7 anos de idade, na minha primeira infância, a minha programação mental, da forma que ela foi programada, eu não vou entrar em partes técnicas aqui, mas até os 7 anos de idade, o nosso cérebro tem uma área que chamamos de fator crítico da mente consciente. Então, até ali nos 7 anos de idade, antes de não estabelecer esse fator crítico, é onde que a sua programação mental ela começa a criar a visão de mundo que você vai ter, os conceitos, os princípios, os valores, as crenças, tudo aquilo que você acredita, a opinião que você tem de você. Enfim, e aí hoje eu como um profissional, eu vendo isso, né, eu entendo. Porém, eu fui morar nessa casa, qual que foi as pessoas que se conectaram comigo pelo fato da minha programação mental? O crime me acolheu. Por quê? Porque eram as pessoas que estavam mais próximas. E eram as pessoas que eu comecei a me conectar. E aí a minha mente associando a programação mental que eu já tive, aquilo ficou familiarizado para mim. Eu me senti familiarizado, eu me senti em casa. E aquilo para mim era legal. E eu com 16 anos de idade, com uma casa, obviamente que a minha casa se tornou um QG central do crime, da quadrilha. Minha moto se tornou um veículo de ações criminosas. E ali eu mergulhei. Eu ainda me comparo muito com a Alice, do País das Maravilhas, quando ela chega na encruzilhada e fala pro gato que não sabe para onde quer ir. Eu era Alice, Geraldo. Por muitos anos eu fui Alice. Eu não sabia para onde eu queria ir. Não tinha rumo. Não tinha rumo. Aquele sonho de ser empresário se desfez, se foi. E a minha realidade ficou muito longe do meu sonho. E aí eu era como Alice, uma folha seca voando ao vento. Ia de acordo com... Eu topava tudo, estava em qualquer parada. E aí, como eu sou uma pessoa de perfil executor, uma pessoa de ação que está sempre agindo com atitude, menos de um ano eu me tornei líder da quadrilha. Menos de um ano eu arquitetava todas as ações criminosas que iríamos fazer e mergulhei de cabeça mesmo nisso. Porque era o que me fazia me familiarizar com o meu passado. Eu basicamente se sentia ali em casa. A programação que eu tinha era essa. Os condicionamentos que eu desenvolvi na minha adolescência foram esses, ligados à minha programação mental. E aí, como tudo começa errado, termina errado, com meus 17 anos mais ou menos, eu tomei um tiro na perna. Naquela época tinha muita briga entre traficante e assaltante, por questão de território, essas coisas. Eu acabei tomando um tiro na perna, quase perdi a perna. Para quem conhece de arma de fogo, foi uma pistola calibre 45, uma pistola potente, quase arrancou minha perna fora. Enfim, me recuperei 6, 7 meses depois, continuei na mesma vida, continuei na mesma casa, continuei nas mesmas práticas, nas mesmas ações. E para quem faz sempre as mesmas coisas, sempre terá os mesmos resultados. E aí eu tomei um tiro nas costas, que quase fatal. Esse tiro me deixou 17 dias internado, em coma, na UTI. Ele quebrou uma costela, atravessou o pulmão, se alojou na espinha. Eu tenho essa bala até hoje alojada. E numa dada hora, Geraldo, quando eu estava na mesa de cirurgia, eu cheguei a um ponto que meu coração parou por 1 minuto e 32 segundos, era isso que ficou no laudo. E nesse momento, eu não sei se foi algo da minha mente subconsciente ou se foi algo espiritual. Eu não sei, não sei se algum dia eu vou ter certeza disso, só sei que fez todo sentido para mim. Nesse momento, meu coração parou e eu vi meu corpo deitado na maca, a movimentação de médico, aquele aparelho eletrocardiograma, em linha reta, aquele sonzinho de que tudo acabou, né? E aí naquele momento eu vi aquilo e eu falei, cara,
eu morri. O que eu fiz da minha vida? Acabou para mim. E eu senti uma força forte dentro de mim, algo me dizendo que o meu propósito era muito maior do que aquilo e que minha trajetória não terminava ali. Aí foi a primeira vez que eu ouvi uma frase: nunca desista de você. E aí quando eu acordei, eu já estava no quarto. Eu acordei, eu já estava no quarto, já tinha saído da UTI. O médico, um certo dia, veio falar comigo. No hospital público, geralmente você nem vê o médico que te operou. Ele fez questão de falar comigo. Ele falou: cara, eu fiz questão de vir aqui falar com você, porque o que aconteceu com você foi um milagre. Por muito menos, eu já dei óbito aqui nessa mesma sala, nessa mesma mesa de cirurgia aqui, para pessoas com perfurações no pulmão, que foi muito mais simples do que o que aconteceu com você. Então eu fiz questão de vir aqui te conhecer. E eu conversei com ele, eu falei: doutor, quem que foi o médico que falou no meu ouvido, sussurrando no meu ouvido, nunca desista de você? Foi o senhor? Ele falou: não, não foi eu não, e não foi ninguém. Eu que coordenei toda a cirurgia, eu estava ali todo momento, não teve quem fez isso. Enfim, eu me recuperei, o tempo passou, eu passei a maioridade, fiquei de maior com 18 anos, mas ainda era um moleque, né? Mas me achava que eu era o tal nessa época, e eu continuei tendo as mesmas atitudes, as mesmas atividades, voltei para a mesma casa, voltei para a mesma quadrilha, voltei para as mesmas ações e continuei fazendo as mesmas coisas. E aí num assalto frustrado de um supermercado, eu e mais 3 assaltantes, estávamos em 4, dentro do carro, assaltamos um supermercado. Na fuga, teve tiroteio, troca de tiro com a polícia mais bem preparada, mais bem armada do que nós, capotou o nosso carro, deu mais de 30 tiros no carro, o carro ficou todo perfurado de bala e ninguém tomou um único tiro. E nesse assalto eu fui preso com 18 anos de idade, passou alguns meses, eu já devia ter completado 19, veio a condenação, 10 anos e 8 meses de reclusão. E aí as fichas começaram a cair, aquele filme começou a passar na minha cabeça, tudo que eu tinha feito na minha vida. Eu me culpava muito, Geraldo, pela perca dos meus pais, pela forma que foi. Por muitos anos eu achava que eu era o culpado, que meu pai fez isso por causa de mim, e eu comecei a criar na minha mente que tudo que ele fazia era por conta de mim, que tudo isso aconteceu após eu ter nascido, mas, poxa, que coisa, né? Eu não sabia como que era antes de eu ter nascido, então como que uma pessoa pode pensar isso, né? E eu fui colocando essas coisas na minha mente, e como a nossa mente ela não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário, tudo que você projeta ali na sua mente racional, né, na sua mente consciente, a sua mente ela vai fazer a função dela, né, te proteger, agir dessa forma, associar com a sua programação mental, com o que você já viveu, enfim. E por muitos anos eu me culpei dessa forma. E aí eu lá preso, 19 anos de idade, um moleque ainda, né? Aí eu pensava assim, cara, a minha condenação ela é maior do que 50% da vida que eu já tive. Ou seja, eu tenho 19, eu fui condenado 10, então eu estou condenado mais do que 50% que eu já vivi. Ou seja, 50% que eu já vivi, a metade da minha vida inteira eu vou passar aqui nesse lugar. Mas enfim, como diz mineiro, né? Não adianta chorar o leite derramado, né? Vamos entender aí o que de benefício eu posso tirar nesse lugar, o que de aproveito eu posso me beneficiar aqui desse lugar. E eu entendi que a única coisa que eu podia fazer de positivo naquele lugar, Geraldo, era treinar meu corpo e a minha mente. E aí foi o que eu fiz. Eu entendi que eu respeitando, eu seria respeitado, eu andando de cabeça erguida e não mexendo com ninguém, ninguém iria mexer comigo. E assim eu fui iniciando a minha trajetória dentro do presídio. Eu comecei a treinar meu corpo e minha mente com o que eu tinha. De manhã, pela manhã, no sol da manhã, eu pulava corda, eu corria bastante. No período da tarde eu fazia musculação. Nos intervalos, eu estava sempre atrás de ler o que eu conseguisse. Livros, velho, rasgado, seja lá o tema que for, revistas. Eu li bastante, escrevia bastante, estudava tudo aquilo que eu estava aprendendo, nem que fosse uma notícia, alguma coisa.
E eu comecei a ocupar o meu tempo, que eu tinha bastante, né? Eu comecei a ocupar com isso. E aí eu fui mantendo uma conexão de corpo-mente, entendendo que é um único sistema. Não existe corpo e mente. Somos um ser em processo evolutivo, onde corpo, mente e alma formam um único sistema. E eu comecei a entender isso. Eu comecei a entender isso através do exercício físico que eu fazia no sol, né? O sol da manhã, pulando corda, correndo, liberando endorfina, liberando hormônios, neurotransmissores do bem-estar, e me mantendo conectado e pensando muito, né? Eu comecei a entender que o meu corpo ali aprisionado era inevitável, porque eu estava pagando pelo que eu fiz. Mas a minha mente, da mesma forma que a sua mente que está nos assistindo aqui, ela só é aprisionada se você aprisionar a sua mente. Mas ninguém tem o poder de aprisionar a sua mente. Então eu comecei a entender isso, que a minha mente ela não ficava presa ali naquele lugar, da mesma forma que o meu corpo ficava. A minha mente ela ia muito além, ela é muito além disso. E eu comecei a manter essa conexão de uma forma profunda. Profunda. Eu vivia fazendo isso, me conectando a exercícios físicos, acalmando aqui dentro, me entendendo, me aceitando. Até que chegou um ponto que foi uma virada de chave na minha vida. Eu passei por um forte impacto emocional numa blitz do batalhão de choque. Eu passei por isso era meio que rotina, mas esse dia foi algo muito forte. Eu passei por uma emocional negativa, uma humilhação, apanhei fisicamente, tomei 2 tiros nas costas de borracha, enfim, um efeito emocional muito forte, que chegou ao ponto de eu ter uma atitude de tomada de decisão na minha vida, que foi o que mudou a minha vida, foi o que a gente falamos no começo, eu falei no começo sobre isso. Uma atitude que você toma, ela pode direcionar o rumo da sua vida para um outro percurso. Uma atitude é como se você estivesse velejando num barco, a velas, no mar, de acordo com o vento. E você toma a atitude de você mudar a rota, o rumo desse barco. E ao você tomar essa atitude, você mudar o lado da vela dele, o rumo da sua vida ele segue para outro lugar. Essa metáfora do barco, do bote, né, no barco a velas, no mar, a gente pode comparar com a nossa vida. Porque qual era a vida que eu tinha? Isso estava tirando uns 5 anos já, tá, Geraldo? De cadeia, mais ou menos. Foi mais ou menos na metade da minha pena. Qual que era a direção das velas do meu barco? Crime, violência, arma, assalto, quadrilha, tráfico, cadeia, o que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu comigo na decisão que eu tomei, a vida que eu segui, o que acontecia comigo ali dentro, todas as coisas que eu já tinha feito. Esse era o rumo que as velas do meu barco estavam me levando. Quando eu tomei uma atitude, devido a um forte impacto emocional que eu passei, que eu cheguei ao ponto de eu falar, essa emoção negativa, eu nunca mais na minha vida eu vou tomar. Eu vou ter, desculpa. Essa emoção negativa, eu nunca mais na minha vida eu vou passar por ela. A partir de agora, eu decidi mudar. Eu tomei uma decisão e não voltei atrás. Foi a atitude que me fez tomar a decisão. Então, por isso que eu falo, uma única atitude que você toma na sua vida, ela pode mudar totalmente o rumo dela. Totalmente. E foi o que eu fiz. E os impactos emocionais, eles são muito fortes, né, para fazer mudança. Nessa época agora que a gente está, agora é importante, né? Muito forte. Muito forte. Porque qual é a forma que uma pessoa, um ser humano, muda alguma coisa? Muda um hábito, muda um padrão, uma rotina, alguma coisa. Forte impacto emocional, foi o que aconteceu comigo. Ressignificação, né? Processos que geram esse forte impacto emocional através de ressignificação. E ações repetitivas,
que é quando você faz todo dia a mesma coisa, começa devagarzinho, vai indo mini hábitos, de mini hábitos você transforma um mini hábito num ato disciplinado, esse ato disciplinado, você fazendo todo dia e criando a disciplina naquele ato, ele se transforma em um hábito. E aí você mantém ele, e treino, disciplina é treino. Então é a forma que o ser humano muda, né? É a forma que um ser humano tem de mudar. E comigo foi dessa forma, através de um forte impacto emocional que eu tomei na minha vida, eu decidi que eu não queria mais aquela vida para mim. Eu decidi que chegou o ponto que eu só estava vivendo tudo aquilo porque eu decidi viver daquela forma. E aí eu entendi que eu estava repetindo os mesmos padrões que o meu pai teve na vida dele. E para onde que isso ia me levar? Para onde que isso ia me levar? Para o mesmo caminho que meu pai foi. Seja lá a forma que fosse, se matando ou alguém tirando minha vida. Porque eu estava repetindo isso. E eu comecei a entender. E aí, me desculpa da palavra aqui, eu vou falar um palavrão. Mas eu falei, que merda que eu estou fazendo da minha vida, cara? O que eu estou aprontando para mim, cara? Olha só, e aquele filme veio de novo. E aí aquela frase que eu ouvi na UTI, enquanto que eu estava naquela situação, em coma, veio muito forte na minha mente, nunca desista de você. E aí aquela promessa que eu fiz para o meu avô, no caixão, antes dele partir, começou a tomar conta de mim. E eu falei, eu não estou cumprindo o que eu prometi para ele. E aí aquele sonho de criança que eu tinha de ser empresário veio muito forte. Samuel, grande Samuel, meu amigo, meu mentor, tá aqui, ó. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. E aí aquilo veio muito forte. E eu falei, a partir de agora eu tive a atitude de tomar uma decisão que mudou todo o destino da minha vida. Todo o rumo da minha vida. E aí foi naquele momento que eu decidi. Foi naquele momento, em cima de um forte impacto emocional, passando por uma situação muito fora do comum. Naquele momento eu decidi. Eu permaneci preso ainda, Geraldo, por mais uns 5 anos depois disso, tá? E aí eu fui mantendo aquela conexão corpo-mente e alma, um ser em processo evolutivo. E lembra que eu falei que quando eu descobri que a minha mente ninguém poderia aprisioná-la, eu comecei a criar um personagem de como eu queria ser quando eu saísse. E aí aquele sonho de empresário tomou conta de novo, e eu comecei a estudar bastante pessoas de sucesso que eu poderia ali, através de livros, de revistas que eu tinha ali, eu comecei a moldar a forma que pessoas de sucesso, que tinham se dado bem na vida, que tinham atingido o sucesso, né? A forma que eles viviam. E aí eu criei, olha só que louco, Geraldo. Eu criei um personagem de como eu queria ser quando eu saísse. O profissional que eu queria ser, o homem que eu queria ser, o pai que eu queria ser para meus filhos, o marido que eu queria ser para minha esposa, o líder que eu queria ser para minha empresa. Eu fui moldando isso. E aí eu fui visualizando isso por anos. Dias, meses, anos. Eu fui visualizando isso e reforçando isso no meu sistema. E tudo que eu pensava, vivia, estudava, era ligado a isso. Ligado a essa meta, a esse propósito que eu defini, de como que eu seria. E aí no dia 21 de abril de 2014 eu ganhei a liberdade e saí de cabeça erguida sem dever nem satisfação para a justiça. E aí eu tinha apenas uma meta. Apenas uma. Eu defini, eu montei toda a estratégia na teoria, né, que agora ia para a prática, e eu precisava atingir essa meta. Qual que era essa meta? Se tornar um empresário. Porque eu já era um empresário por dentro. Eu já tinha os meus valores, os meus princípios ali. Eu já era uma pessoa de valor. Só que eu ainda não tinha minha empresa. Mas lembra da casa?
a casa que meu avô comprou com a tragédia, que eu convivi, eu saí, eu vendi ela, morei de favor por um bom tempo na casa do filho de um amigo que ficou preso comigo. E ali eu só tinha uma única missão, se tornar um empresário. Esse foi o personagem que eu criei, porque aí eu entrei no jogo do dinheiro, né? A gente passa pelo jogo do dinheiro, chega no jogo do propósito. E aí eu entrei no jogo do dinheiro. Eu precisava atingir os meus objetivos, as minhas metas. E aí eu tive um outro mentor que me ajudou muito com 3 insights, 3 simples insights que ele me ajudou. Ele simplesmente falou 3 coisas para mim. Ele falou, cara, primeiro, não importa de onde você veio, importa para onde você está indo, importa para onde você vai. Não importa quem você era, importa quem você se torna. E ele, quando eu fui preso, que eu conheci ele 10 anos antes, ele era muito rico. Tinha muito estabelecimento, comércio, empresa, e ele estava quebrado quando eu saí. E aí outro insight que ele me deu foi relacionado à vida dele. Que ele falou, cara, tudo aquilo que você viu fisicamente, toda aquela fortuna não vale de nada. Porque a maior fortuna que eu tenho, a maior riqueza está na minha mente, está aqui, ó. E ninguém tira isso daqui. Ninguém. E aí eu falei, cara, é isso. É isso que eu precisava ouvir. Você só reforçou tudo que eu já venho gerando para a minha vida. E aí eu falei, cara, eu preciso abrir uma empresa. Ele falou, cara, olha para o ramo de transportes terrestre. Caminhões. Transporte terrestre Movimento Brasil. E eu falei, é isso. Peguei. Eu, como uma pessoa de perfil executor, atitude, ação, fui agir. Foi um tiro certeiro, Geraldo. Fui lá, comprei meu primeiro caminhão, transformei ele em frigorífico, começou a trabalhar, coloquei o motorista, abri o CNPJ, abri minha empresa, realizei meu sonho. Nasceu a Bianchini Transportadora, as coisas foram dando certo. 4 anos se passaram. Um ex-presidiário que tirou 10 anos de cadeia, sustentava com a sua empresa, com a sua pequena empresa, mais de 10 colaboradores. Pagava seus impostos, colaborava com o PIB do país. Isso em quanto tempo? Em 4 anos. Em 4 anos. Em 4 anos. Se tornei o personagem que eu criei dentro da minha mente, a pessoa que eu queria ser, o profissional que eu queria ser, o pai que eu queria ser. Há 9 anos atrás. Ou seja, cheguei nesse ponto, isso em 2018, se tornei o super-herói para os meus filhos, arrumei o relacionamento dos sonhos com a mulher da minha vida, que estava aqui no começo da live. A empresa que eu defini que eu queria ter, eu tive. A renda que eu determinei, preso, que eu queria ter, eu tripliquei ela. Ou seja, aquele personagem que eu criei na minha mente, eu consegui atingir ele. E aí, financeiramente, a minha empresa me deixou muito bem, só que chegou um ponto, Geraldo, o que começou a acontecer comigo? Cara, eu comecei a estagnar. Olha ela aí. Eu comecei a estagnar. Tá aí, ó, firme. Eu comecei a estagnar e eu não dava mais o meu melhor, porque financeiramente a empresa me deixou bem, só que, cara, não me movia, não balançava meu coração, não palpitava querendo dar o meu melhor do que eu fui ontem. E aí chegou nesse ponto, eu entendi que o ter não fazia mais sentido, eu precisava do ser. Eu olhava para trás, Geraldo, e eu via a história de vida que eu tinha, a trajetória toda. E eu tinha uma ferida dentro de mim que sangrava. Essa ferida sangrava por quê? Porque eu tinha vergonha do meu passado. Faltava um pedaço de mim porque eu omitia toda a minha história. Eu negava. Cara, eu era um empresário, eu vivia no meio dos empresários. Como que eu vou falar que eu sou um ex-presidiário, que eu sou um ex-criminoso, que eu vivia do crime, que eu tirei 10 anos de cadeia? Esses caras vão me rejeitar. E aí eu criei aquela crença de rejeição, de desmerecimento. Porque aí ela já linkou com a culpa que eu tive na minha vida inteira. Por conta do que aconteceu com os meus pais. E aí eu negava meu passado. Eu me desmerecia. Eu omitia.
o que tinha acontecido comigo, com meus pais, na minha história. Só que isso me corroía por dentro, Geraldo. Isso faltava um pedaço de mim, era uma ferida que sangrava diariamente. E aí eu comecei a entender que a minha empresa não fazia mais sentido algum para mim, que eu não queria mais trabalhar com a minha empresa. Ela, para mim, não... Cara, ela só me dava dinheiro. Só isso. Só me dava dinheiro. Só que ela não me fazia feliz. Ela não fazia eu extrair o melhor de mim. Fazer o melhor de mim. Extrair a minha essência, dar o meu melhor. E eu sentei com a minha esposa, com meus filhos e falei, eu vou construir o meu propósito. Eu vou de encontro com a minha missão. Eu vou entender o porquê que eu estou aqui, inserido nesse sistema. Por que eu passei por tudo isso? Por que aconteceu tudo isso na minha vida? Por que por várias vezes eu quase morri e não morri? Por quê? Sendo que eu fiz um monte de coisa errada. E aí eu comecei. Entendi que o conhecimento que eu tinha me trouxe até ali. Que se eu quisesse algo mais, eu precisava buscar mais conhecimento. E aí eu comecei. Me permiti. Comecei a me desenvolver, comecei a me autoconhecer, comecei a fazer curso, formações, imersões, treinamento e um monte de nicho. Fui parar em vários mercados, até que eu conheci o desenvolvimento pessoal. Quando eu conheci o desenvolvimento pessoal, eu comecei a sentir algo dentro de mim mais forte. Porque primeiramente eu comecei a me autoconhecer. Eu comecei a me autoconhecer, me autoperdoar, me aceitar, ter minha autoconsciência. Eu comecei a entender como que eu funcionava. E aí toda aquela conexão que eu já tive quando eu estava preso voltou. E aí eu me formei hipnoterapeuta, me formei coach, comecei a mergulhar no desenvolvimento pessoal. E aí comecei a atender, abrir um consultório. E aí eu falei, cara, é isso. É isso que eu preciso. Desenvolver as pessoas da forma que eu fui desenvolvido. Porque se eu conseguir, eu costumo dizer que eu saí das trevas e vim para a luz. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, seja lá a realidade que ela vive, seja lá a vida que ela teve, seja lá da onde que ela veio, seja lá o que ela fez. Desde que ela ajuste a atitude mental adequada para a realidade dela, é possível ela alcançar o que ela precisar alcançar, ser quem ela quiser ser e ter o que ela quiser ter. E aí eu falei, é aqui que eu preciso estar, no desenvolvimento pessoal, lidar com pessoas, desenvolver pessoas. E eu falei, cara, é isso que é ser hipnoterapeuta, é isso que é ser coach. Eu sou hipnoterapeuta e coach comigo a minha vida inteira, porque, cara, eu no pátio do presídio eu andava fazendo coach comigo mesmo. Sem saber teoria nenhuma, mas já estava Sem saber teoria nenhuma. Eu fazia coach comigo, eu mesmo ia me perguntando muitas coisas. Tem uma ferramenta de coach que quando eu vi eu não acreditei, chama Carta para o Futuro. Você escreve uma carta para você no futuro. Cara, quando eu criei esse personagem que eu queria ser, eu escrevia para os meus familiares como que eu ia ser na rua daqui 5, 10 anos. Então, quando eu comecei a ver essas coisas, quando eu entendi o que era uma ressignificação, é você dar um sentido novo para a sua realidade, dar um sentido novo para a concepção que você tem do pensamento linkado a um sentimento e uma emoção de que você teve por algo que aconteceu na sua vida. Quando eu comecei a entender isso, que era ressignificação, eu falei, cara, eu ressignifiquei a minha vida. Perdão, eu perdoei todas as pessoas que me fizeram mal, eu perdoei todo mundo que odiava, o juiz que me condenou, os policiais que me prenderam, as pessoas que me deram tiro, eu odiava essas pessoas todas. Eu perdoei todo mundo. Eu falei, cara, se eu fiz isso com a habilidade que o ser humano tem, a força interior que temos, todos nós temos aqui dentro, então é isso. É isso que eu quero fazer para o próximo, porque ter já não fazia mais sentido para mim. Eu precisava do ser. Eu precisava disso. E aí isso começou a fazer muito sentido. E eu comecei cada vez mais a mergulhar no desenvolvimento pessoal, fui fazendo várias formações, fui fazendo vários cursos, foquei o desenvolvimento pessoal, mas eu ainda negava a minha história. Eu ainda tinha vergonha. Só que eu olhava para trás e eu falava, cara, tem alguma coisa aí, eu acho que o mundo precisa ouvir minha história. Porque eu vejo muitas pessoas se vitimizando por muito pouco. Sendo que hoje eu olho para uma pessoa, Geraldo, eu só vejo grandiosidade. Eu só vejo a parte
forte, a resistência emocional que a pessoa é capaz de ter, a força interior, o desbloqueio da mente, a força da mente, a capacidade que cada um tem. Porque eu desenvolvi isso. Então, os olhos que eu olho para o ser humano e para o mundo é esse. Porque eu passei por essa transcendência. E aí eu comecei a entender isso. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer mentoria com uns players aí, uns caras, contar minha história para ver se eu não estou viajando na maionese. E aí eu fiz mentoria com uns players aí, os caras falaram, cara, você não está viajando na maionese, o mundo precisa da sua história. E aí, praticamente os caras me validaram, né? E aí eu tomei a atitude que fez eu chegar onde eu estou hoje. Que foi entender que não é o que eu vou falar, o meu cabelo, a minha barba, como que é. Não, é a palavra que eu tenho, a mensagem que eu transmito para o mundo. A mensagem que eu tenho para transmitir para o próximo. E aí eu tive a atitude, gravei um vídeo e coloquei na internet. Minha história em 9 capítulos. Ainda tem esse vídeo, está tudo lá no meu IGTV. E aí começou a viralizar. As pessoas começaram a se conectar muito com isso e eu comecei a ser chamado para dar palestra. E aí eu falei, cara, como assim dar palestra? Eu não sei nem... Eu vim do sítio caipira, estudei até o 2º ano. Meu português não é aquelas coisas, como que eu vou falar para o público? E eu fui. Por quê? Porque eu entendi que não dependia de mim, era pelo próximo. E aí eu comecei dar palestras, e aí de repente surgiu o treinamento, porque as empresas que eu comecei a dar palestra, elas começaram a me chamar para dar treinamento. E aí eu comecei a dar treinamento. Eu falei, tá, mas vocês querem que eu dou treinamento do quê? Mentalidade, atitude. É isso que a gente quer. E aí as coisas foram acontecendo, até que nasceu o meu treinamento. Atitude de tigre, que é as habilidades que tem no arquétipo do tigre, para com o ser humano. Eu me identifiquei muito. As habilidades que um tigre tem, que no arquétipo do tigre, estudem o arquétipo do tigre para vocês verem as habilidades que o tigre tem. Se você desenvolver as mesmas habilidades que o tigre desenvolve, você vai ser o ser humano que você sempre sonhou ser. Que você sempre quis ser. E aí nasceu o treinamento, a gente já estamos indo para a 3ª turma. E aí eu vendi a transportadora agora em novembro. Vendi a empresa porque ela não fazia mais sentido nenhum na minha vida. E aí eu abri um instituto, o Instituto Bianchini, de treinamentos, desenvolvimento pessoal. E agora eu venho dando treinamentos, a gente já estamos na 3ª turma, que será agora em agosto. E se você me perguntar, e é isso que me move, é isso que faz hoje eu ter orgulho do ser humano que eu me tornei, é isso que faz hoje eu honrar a minha história, eu honrar os meus pais, eu ter orgulho dos pais que eu tive, ter orgulho de toda a trajetória que eu passei, porque você só é a pessoa que você é hoje graças à história de vida que você teve, graças a toda a trajetória que você passou. Você só é essa pessoa que você é hoje graças a isso. Então se orgulhe da pessoa que você é, se orgulhe da pessoa que você se tornou, se orgulhe dos pais que você teve, você é a extensão dos seus pais. Então a minha vida ela só prosperou mesmo internamente. Claro, eu já tinha um relacionamento que eu sempre quis ter. Financeiramente eu já estava bem. Meus filhos, eles não moram comigo, são de outro relacionamento, mas eu já era um super-herói para eles. Mas internamente eu ainda não era a pessoa que eu merecia ser. Porque eu não honrava a minha história. E eu não tinha um propósito definido. Mas quando que eu defini o meu propósito, e quando eu honrei a minha história, e quando que eu permiti que a minha essência, a minha verdadeira essência como ser humano entrasse em ação, e que eu não vivesse de acordo com os rótulos que eu construí na minha vida inteira, não, e a minha essência ficou acuada aqui dentro de mim, quando que eu permiti que isso acontecesse, quando eu me permiti, tudo na minha vida fluiu. Eu passei a ter uma vida mais leve, paz, saúde emocional, mental e física, harmonia, amor, tudo isso fluiu, tudo isso prosperou. E se você perguntar para mim, Geraldo, cara, como que você fez tudo isso? Eu vou resumir para você numa única frase. Essa frase eu carrego todos os dias no meu pulso.
para que eu nunca esqueça dela. Essa frase é: nunca desista de você. Perfeito. Perfeito. Isso é o que eu te respondo se você me perguntar como que eu fiz tudo isso. O ser humano, ele só é derrotado quando ele desiste dele. Caso contrário, ele está no jogo da vida. E todos os dias ele tem a oportunidade de tomar novas atitudes na sua vida e fazer novas decisões e se tornar uma nova pessoa e mudar o rumo que o vento está levando o seu barco. Porque ainda mais eu acho um ponto muito importante colocar aqui, é que aquela definição que ali, né, até os 7 anos a gente define aqueles padrões, né, e depois a gente vai sempre repetindo, só que você está provando que, né, a gente pode mudar. E o mais interessante na sua história é que você idealizou quando você estava preso, você conseguiu criar sua empresa, mas o que me impressionou mais é que com uma empresa já, você ali, um empresário, sendo como você tinha idealizado, você acabou mudando de novo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito impressionante, porque tem gente no momento agora desse que está vitimizando por causa de uma pequena parada, às vezes, né? Uma pequena coisa, se entregando, né, por pouco, e pega essa sua história aí, que é impressionante. Né? Um ponto importante de pontuar que você falou, Geraldo, o porquê daquilo. Porque eu vivia um personagem. Entende? E muitas pessoas também vivem um personagem. As pessoas que vivem um personagem, ela pode estar muito bem financeiramente, com um relacionamento incrível, com filhos, família, enfim. Mas e dentro dela? E a essência dela? Lembra que eu falei que eu criei um personagem que eu queria ser quando eu saísse? E eu me tornei esse personagem, porque o ser humano, ele tem essa capacidade de ser quem ele quer. Tudo é de acordo com a atitude mental, sendo positiva ou negativa que ele tem. Entre você e a realidade, existe uma ponte chamada concepção. Concepção, percepção, são sinônimos, né? É a forma que você enxerga o mundo, a forma que você enxerga as coisas que acontecem com você e a forma como você se enxerga. Eu costumo dizer que, linkado entre a nossa programação mental e os nossos condicionamentos, aí já seria um conteúdo mais profundo, mas resumidamente, criamos a nossa opinião matriz. A nossa opinião matriz ela é ligada aos nossos condicionamentos, à nossa programação mental. A opinião matriz é a opinião que você tem de você. Você só muda essa opinião matriz quando você desenvolve a autoconsciência para você se questionar quem você acha que você é. Que louco, né? Perfeito. É muito interessante. Quantos minutos a gente tem ainda, Geraldo? Tem mais uns 10 minutos que a gente atrasou, uns 9 minutos. Fala um pouco para a gente do seu treinamento, Marcelo. O pessoal já te seguir, já... Eu acho que você vai ter um treinamento online agora também, né? Tá para sair por causa dessa parada agora. Isso. O que eu pude estar fazendo, né, Geraldo, nesse momento, para poder estar contribuindo, né? Eu criei o grupo, um canal fechado no grupo Telegram, lá eu gero conteúdos todos os dias. Todos os dias eu gero conteúdo lá, gratuito, exclusivo. E aí, dessa geração de conteúdo, fiz uma sequência de lives, de 20 lives, vou entrar agora numa próxima sequência de lives também. E aí, devido à situação que estamos, daí dessas ideias todas de geração de conteúdo, nasceu o treinamento presencial, o treinamento online, que está em preparação, provavelmente final de maio para começo de junho. Iremos realizar o treinamento online, provavelmente será 3 a 4 dias, tá? Terá uma maratona, um webinário, alguma coisa antes, e depois teremos treinamentos online. E o treinamento presencial, Atitude de Tigre, eu estou bem confiante, acredito que não irá afetar 15 e 16 de agosto. Porém, a gente não sabe como será nem o dia de amanhã, né, Geraldo? Mas, enfim, se não afetar, 15 e 16 de agosto teremos a terceira turma do treinamento Atitude de Tigre presencial.
aqui em São Paulo, será incrível, é um treinamento de transformação mesmo, um treinamento bem incrível, onde eu trabalho bastante questão de inteligência emocional, ferramentas de coach, programação neurolinguística, hipnose, induções, enfim, teremos também palestrantes incríveis como o Marco Arruda, diretor da Omni, Pablo Palcar, best-seller de mentalidade, Alessandra Souza, mentora. Então será um evento incrível. Acontecerá 15 e 16 de agosto, eu estou bem confiante que não irá afetar, né, a questão da data. Porém, antes disso, pretendemos fazer aí pelo menos uns 2 treinamentos online, até lá. E o pessoal consegue informação no seu Instagram e já eles conseguem informação sobre esses treinamentos? Isso. Eu não liberei ainda assim, porque treinamento presencial a gente não vamos liberar agora porque não tem certeza, tá? Mas o online a gente já vamos começar a liberar informações, mas através do meu Instagram, é só mandar um direct, eu mesmo ou a minha equipe irá responder e ali já recebe todas as informações necessárias. Se você quiser, digita depois, eu peço para sua esposa, se ela tiver, digitar a sua comunidade no Telegram, que eu acho interessante, porque o pessoal vai acompanhando o seu conteúdo também, tá. Né? Legal, mas eu acho que aqui não dá para mandar link. Como que tá lá? Como que tá o nome lá na minha bio? No Telegram? Lá na minha bio, aqui em cima, do lado de onde está escrito ao vivo, eu não consigo colocar o dedo, mas desse lado aqui tá o meu Instagram e o seu, né? Aí tá o meu Instagram. Isso. Na bio do meu Instagram tem o link. É só clicar lá que já cai num Linktree e ali tem para entrar através da bio você consegue entrar ali na comunidade do Telegram ali, no grupo fechado. E lá eu gero muito conteúdo diário que com certeza irá fazer com que você atinja um próximo nível, principalmente nesse momento que estamos de permissão, né? De permissão de aprendizado, de conteúdo. O que você deixa de mensagem agora para o pessoal que está assistindo a gente aqui, principalmente para essa época agora, né? A gente está falando de atitude nessa época agora, né? O que você deixa para eles aqui, Marcelo, sobre atitude? Bom, atitude, como eu falei no começo, atitude é um comportamento que você desenvolve. Atitude é uma habilidade. A atitude que eu tomei, que mudou o rumo da minha vida e fez com que eu se tornasse a melhor versão como pessoa, como ser humano, com diversos papéis e responsabilidade dentro de cada um desses papéis, que tornou a identidade que eu tenho hoje. A atitude mais assertiva que eu tomei na minha vida foi em meio ao caos. Foi numa condenação, cumprindo uma condenação de 10 anos de cadeia, tirando 5, tendo mais o dobro pela frente, passando por um forte impacto emocional. Então, a atitude que você pode ter agora, uma simples atitude. Às vezes você assistindo essa live, você teve uma sacada, virou a chave, ou várias chaves, ou você teve uma reflexão, algo que pode estar desajustado na sua vida. Então, nesse momento, as atitudes que você toma agora, nesse momento de você se permitir, ela pode mudar totalmente o rumo da sua vida. Porque a maior atitude que eu tomei na minha vida foi no pior cenário que eu já vivi na minha vida. Foi no momento que eu tinha perdido até a fé, que eu não tinha perspectiva de melhora de vida alguma. Foi ali que eu tomei uma atitude. Eu tomei uma atitude que eu nunca mais ia passar por aquela situação. Porque se eu estava passando por aquela situação, foi porque eu decidi aquilo. Marcelo, nós já estamos finalizando uns 30 segundos. Eu quero só te agradecer muito. Nossa, a sua história é impressionante. Nossa, perfeito. Assim, eu fiquei emocionado aqui na live, muito emocionado. Quero te agradecer muito. Gratidão por você ceder esse tempo aí pra gente. Tá, joia? Geraldo, eu que agradeço. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, pela confiança, pelo convite. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Obrigado. Valeu, falou.